Vamos aprender um pouco sobre a palavra do Senhor Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu creio que vai falar com você nessa noite. Assim como tem falado comigo também. Amém? Sabe, às vezes a gente acha que as coisas são difíceis de acontecer, quando na verdade não são. Não é difícil de acontecer. A gente tem um Deus que Ele quer derramar sobre nós as bênçãos dEle. A gente tem um Deus que Ele fica todo tempo olhando para a gente, esperando com que a gente abra a nossa boca e a gente peça, a gente faça pedidos a Ele. Deus sempre está olhando para a gente e falando assim: pode pedir, meu filho, pode pedir. É como eu já contei uma história aqui que aconteceu comigo, de quando o apóstolo estava pregando sobre o tribunal de Cristo. Quem lembra dessa mensagem? Amém. Estava pregando sobre o tribunal de Cristo e a gente apresentar nossas causas diante do nosso Deus. E ele, na oração, ele falou assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. Ele, usado pelo Espírito Santo, falou: pede o que você quiser que eu vou te dar. E eu lembro que eu estava ali na bateria, eu estava tocando, mas ao mesmo tempo eu estava orando. Eu estava orando e Deus falou comigo assim: pede o que você quiser, pode pedir. E eu peguei e fiz um pedido. Só que aí, sabe aquele pedido quando a gente limita? Sabe, um pedido limitado? E Deus falou: é isso que você quer? Pode pedir mais. Pode pedir mais. E eu peguei e comecei a fazer pedido. Eu falei: é para pedir? Então eu vou pedir com força. Amém? Falei, comecei a pedir. E para a honra e glória do Senhor Jesus, daquele tempo até hoje, graças a Deus, eu tenho vivido tudo aquilo que eu pedi. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente tenta limitar os nossos pedidos, assim como eu fiz isso, eu limitei os meus pedidos, e a gente tem esse problema às vezes de limitar os pedidos que nós fazemos para Deus. Às vezes a gente fica até mesmo falando assim: por que que Deus não fez isso na minha vida? Por que que Deus não fez aquilo que eu pedi? E hoje a gente vai entender por que que Ele não fez, mas a gente vai declarar também que Ele vai fazer em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Diz aqui: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Você viu que teve um discípulo, a Bíblia não fala quem é, eu imagino quem seja, mas teve um discípulo que ele ficou ali à espreita, ali olhando, e ele viu João, os discípulos dele orando. Ele falou assim: eu vou pedir para Jesus me ensinar a orar também, como João ensinou os seus discípulos. E daí Jesus, ele vai até Jesus, e Jesus fala: tá bom, vou te ensinar. E Jesus disse, versículo 2, e ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você vê que a oração que Jesus ensinou para aquele discípulo era uma oração onde a oração ela começa com uma adoração, um certo tipo de adoração. Olha lá: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas aí continua e diz o que? Venha o teu reino. O que é isso? Fala para o seu irmão: pedido. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Fala assim: pedir de novo. Perdoai os nossos pecados. Outro pedido: pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação,
mas livra-nos do mal. Você vê que a oração que Jesus estava ensinando, 90% dela são o quê? Pedidos. Pedidos. Aí Jesus para por aí? Não, Jesus termina de ensinar isso daqui, e ele continua no versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disse: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar, não tenho nada para oferecer. O que ele está fazendo ali? Fala forte. Pedindo. É isso. Aí continua: se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-los, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver necessidade. O que Jesus está falando aqui? Ou seja, aqui está falando de um amigo que precisava de uma necessidade. Ele vai pedir para o outro amigo aquilo que ele precisa. E está falando, ele pode não te dar por ser seu amigo, mas ele vai te dar por causa da sua importunação. É mais ou menos igual um filho, quando ele chega para o pai e ele quer alguma coisa. É igual aquela história que eu contei aqui da Sofia. Lembra que eu contei a história da pizzaria? Mesma coisa, chegou de manhã, ela nem me deu bom dia, ela chegou em mim e falou: pai, eu quero pizzaria hoje. Quero pizzaria. Ela já levantou assim: quero pizzaria. Aí eu falei: não, filha, vamos para pizzaria não, hoje o pai não quer pizzaria não. Chegou mais tarde, ela: pizzaria de novo. Chegou aqui para o culto, ela: pizzaria. Acabou o culto, ela falou: vamos na pizzaria. Aí eu peguei e falei: não vamos na pizzaria não, mas o pai vai na pizzaria. O pai vai na pizzaria, mas vai pegar a pizza e vai levar para casa. Aí a gente foi na pizzaria, eu cheguei na frente da pizzaria, perguntei para ela: o que você vai querer? Ela: de chocolate, chocolate com morango, chocolate com M&M, de mussarela e de calabresa. Eu falei: filha, é 2 sabores a pizza, é 2 sabores, escolhe. Aí ela falou assim: eu queria pizzaria, você não levou? Falou desse jeito. Aí eu peguei e falei assim: não, filha, pizzaria hoje não. Ela: por favor. Eu não aguentei. Fui, levei ela na pizzaria. Ela queria pizza? Não, ficou brincando na pizzaria. Mas ela conseguiu me levar até onde ela queria. Ou seja, ela ficou importunando. Ela conseguiu aquilo que ela queria. E é isso que Deus está falando para a gente. Que a gente tem que importunar mesmo. Aí ele continua no versículo 9. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Próximo. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará peixe, em vez de peixe, uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O que eu quero dizer para você nessa noite, com tudo isso aqui que acabei de dizer? Eu quero te incentivar a pedir. Eu quero te incentivar a você fazer pedidos, para você começar a pedir, você começar a abrir a sua boca. Igual na época que você era criança, você ia para a escola, você via um menino que tinha um lanche que você gostava, o que você fazia? O que você fazia? Você pedia. Às vezes tinha aquele menino que tinha bala, você sabia que ele tinha bala, mas ele escondia a bala. Mas você ia até ele e você falava: eu sei que você tem bala, me dá uma bala. Me dá uma bala. Você ficava importunando ali, o que ele fazia? Ele te dava para você parar de encher o saco dele, não era verdade? Então a gente tem que pedir. A gente tem que pedir. Às vezes a gente agradece demais, e não é errado, a gente tem que agradecer.
Todas as vezes que a gente falar com Deus, a gente tem que agradecer por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda vai fazer, mas a gente tem que entender que pedir não é errado. Porque eu acredito que esse texto aqui, todo que a gente leu, não está aqui à toa. A gente começou lendo a passagem lá, Jesus falando sobre a oração do Pai Nosso, 90% da oração do Pai Nosso são pedidos. Depois Jesus continua falando sobre pedidos, fala sobre importunar. Ele está sempre falando, pede, pede. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós devemos fazer o mesmo. Mas sabe, tem gente que às vezes ela chega e ela não pede, ela prefere esperar. Ela fala, não, vou esperar as coisas acontecerem, as coisas vão acontecer na minha vida. Mas como é que você vai esperar algo acontecer se você nem pediu? Ana, ela esperava por um filho. Ana esperava por um filho. O desejo que ela tinha era de ter um filho, mas a gente só vê o milagre acontecendo quando ela faz o quê? Quando ela decide ir para o templo e fazer o quê? Pedir. Foi nesse único momento que a gente vê o milagre acontecendo. Por quê? Porque antes o que ela fazia era ficar chorando, não era? Ficar sem comer. E tem muita gente que acha que o choro simplesmente vai fazer com que as coisas aconteçam. Fala assim, choro não é pedido. Choro não é pedido. Você vê que Ana, ela foi para o templo, ela chorou, mas ela pediu para o Senhor. E a Bíblia fala que quando ela saiu do templo, o semblante dela já não era mais o mesmo. Ou seja, Deus, Ele transformou as lágrimas dela em alegria. Deus se lembrou dela. Deus fez com que o pedido dela fosse concedido. Então a gente não pode esperar algo acontecer se a gente nem pediu. Como que a gente vai esperar algo que a gente nem pediu? Põe para mim, Tiago 4:2, por favor. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Se fosse para acabar a mensagem aqui, o que eu diria para você? Peça. Se fosse para encerrar a mensagem aqui, o que eu tinha para falar para você? Peça. Mas, por que é que eu tenho que pedir? Fala para o seu irmão assim, peça, porque é uma ordem de Deus. A gente viu no texto, Lucas 11, Jesus dizendo, peçam, peçam, peçam. Jesus estava falando aquilo para discípulo, para filho, para líderes. Jesus está falando aquilo para líderes. Jesus está falando isso aqui para nós hoje, nessa noite. Deus, Ele está mostrando que aquilo é uma ordem. Ele estava mostrando para os discípulos que aquilo era uma ordem, era para eles pedir mesmo, podem pedir. Em toda a ordenância de Deus, a gente tem que entender também que existe algo de bom por trás. Trazendo para o nosso dia de hoje, quando você era criança novamente, você saía para a rua para brincar, ficava o dia inteiro na rua, né? Ficava ou não ficava? Entrava dentro de casa, às vezes nem almoçava, a mãe estava fazendo comida, nem almoçava, bebia o copo d'água, já ia para a rua de novo. Era ou não era? Nem engolia, às vezes saía todo engasgado. Chegava, ficava brincando, chegava no final da tarde, você chegava você entrava para casa, o pé tudo preto, às vezes o dedão estourado, você todo sujo, todo largado. Era ou não era? Sua mãe falava o que para você? Vai tomar banho. Tem gente que não obedece essa ordenança até hoje. Mas a gente vê que a ordenança, por trás dela, tem algo de bom. E Deus, Ele faz a ordenança para nós para ser cumprida. Por quê? Porque quando a gente obedece aquilo que Ele nos fala, a gente é abençoado. A gente é abençoado. Então obedeça a ordenança de Deus. Lembra quando a Bíblia fala daquele paralítico do tanque de Betesda? Jesus chega para ele e fala o quê? Você quer ser curado? Foi ou não foi?
O que Jesus ele estava querendo ensinar para aquele homem? A pedir. A Bíblia fala que aquele homem estava ali há 38 anos. Aí Jesus se compadeceu dele, foi até ele e perguntou para ele: você quer ser curado? E o que ele falou? Então, é que acontece que eu não tenho ninguém que me ajude a levantar e me leve até o tanque quando o anjo vem e agita as águas. Toda vez que eu vou tentar ir, vem alguém na minha frente, entra primeiro do que eu. Mas deixa eu te falar, esse homem ele tinha pedido ajuda para alguém? Antes disso? Ele tinha pedido? Não tinha pedido. Jesus estava ensinando ele a fazer uma coisa que ele já devia ter feito. Ele já devia ter feito. Talvez ele estava naquela situação há 38 anos, porque ele não tinha coragem de chegar no irmão lá e falar: irmão, é o seguinte, quando o anjo vir agitar as águas aqui, não precisa nem me levar até lá, me joga daqui mesmo lá para dentro. Me joga daqui mesmo, porque eu sei que talvez na descida eu possa me arrebentar, mas quando eu levantar eu vou estar curado. Quando eu levantar, eu vou estar são. Eu vou estar curado. Aquele homem passou 38 anos sem pedir. Aí Jesus chega para ele e fala: você quer ser curado? O que você quer? Você quer ser curado? Jesus pergunta para você: o que você quer? Jesus está perguntando para a gente: o que você quer? Jesus ele só está esperando a gente abrir a nossa boca, assim como aquele homem. Assim como aquele homem. Agora diga assim: é para pedir? Mais forte: é para pedir? Eu vou pedir com força. É isso, mas é para pedir mesmo. É uma ordenança, a gente acabou de ver isso, então peça. Entenda, a gente precisa pedir, por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele é bom. E ele quer fazer o quê? Manifestar a bondade dele nas nossas vidas. Olha o versículo 13 de Lucas 11 que vai falar. Lucas 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, está falando de quem? Está falando de quem? Da gente. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Quando a gente pede algo para Deus, Deus ele faz questão de abençoar as nossas vidas, para que as pessoas vejam a bondade de Deus na sua vida. Mas não só isso, Ele faz isso também para mostrar que Ele pode manifestar essa mesma bondade que Ele manifesta na sua vida, nas pessoas que estão à sua volta. Quando a gente vê lá a história da mulher do fluxo de sangue, Jesus ficou perguntando o quê? Quem me tocou? Quem me tocou? Aí por que Jesus ficou procurando ela? Falando, quem me tocou? Perguntando para os discípulos, quem me tocou? Os discípulos falando, Jesus, tem uma multidão aqui em volta do Senhor, o Senhor está perguntando, quem me tocou? Jesus não podia ter simplesmente seguido o caminho dele e ido embora? Mas por que ele fez questão de perguntar, quem me tocou? Porque a obra já estava feita, ela já estava curada. É ou não é? Ele podia ter seguido em frente, ter ido embora. A Bíblia fala que aquela mulher veio entre a multidão lá, veio por baixo e conseguiu tocar na orla de Jesus. Mas por que ele ficou procurando ela e dizendo, quem me tocou? Porque Jesus, ele queria mostrar que ela tinha feito um pedido. Ela tinha feito um pedido dentro do coração, ela estava falando assim, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ou seja, ela estava falando, Jesus, se eu te tocar, o Senhor me cura. Se eu te tocar, o Senhor abençoa a minha vida. O Senhor muda essa situação. Jesus queria mostrar isso. Mas Jesus, ele parou uma multidão. Aí a Bíblia fala que aquela mulher, temendo e tremendo, se identificou. Foi ou não foi? Se identificou e falou, e a Bíblia fala que ela contou toda a história. Ela falou, Jesus, fui eu
fui eu que te toquei. Sabe que já faz 12 anos que eu estou enfrentando essa enfermidade. Já faz 12 anos e eu já gastei tudo que eu tinha para sanar esse problema e eu não conseguia. Não tinha solução, mas eu ouvi falar de você. Eu ouvi falar do Senhor. E eu decidi vir até aqui. E eu fazia um pedido dentro de mim de que se tão somente eu tocasse nas suas vestes, eu seria curada. E é o seguinte, quando eu te toquei, eu senti já a cura. Eu senti a cura. Agora você imagina toda aquela multidão parada, olhando, ouvindo aquilo que aquela mulher estava falando. Ou seja, Jesus parou tudo aquilo para mostrar a importância de pedir e para mostrar a bondade dele na vida dela, mas não só isso, para mostrar que aquela bondade poderia se manifestar na vida de qualquer um que estivesse ali naquele lugar. Qualquer um. Agora me diz, por que aquela multidão, aquelas pessoas que estavam aglomeradas em volta de Jesus, tocavam em Jesus, mas nada acontecia? Fala assim, pedido. A importância de pedir, sabe? Às vezes a gente vem para a igreja e o que a gente faz mais é levantar as nossas mãos e agradecer, e chorar, e louvar, e adorar, e a gente tem que fazer isso mesmo, mas às vezes a gente se esquece de pedir. Às vezes a gente esquece de pedir pela salvação da nossa família. Às vezes a gente esquece de pedir pela salvação do nosso filho, de um amigo. A gente se esquece de pedir pela nossa vida financeira. A gente esquece de pedir por muitas outras coisas. Para Deus abrir uma porta de emprego para a gente. A gente se esquece de pedir para Deus realizar os sonhos dEle nas nossas vidas. Sabe? A gente se esquece disso. A gente tem que entender que a gente é alvo da bondade de Deus. A gente é alvo da bondade de Deus. E essa bondade, ela tem que se manifestar, e as pessoas têm que ver essa bondade, para elas quererem também provar da bondade de Deus na vida delas. É como aquela pessoa às vezes que chega até você e fala assim, não sei se já chegaram para você, mas já chegaram para mim e falaram assim, nossa, que família abençoada que você tem. Nossa, olha o que Deus fez na sua vida. Olha como você cresceu, como você está uma bênção. Olha como as pessoas veem a bondade de Deus na sua vida, e você vira para ela e fala assim, realmente, Deus foi muito bom comigo. Nada disso aqui é mérito meu, é tudo da bondade de Deus. Eu só fiz, foi obedecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus também pode manifestar essa mesma bondade que Ele manifestou na minha vida, na sua vida. Ou seja, a bondade de Deus é para todos nós. Para todos nós. Sabe, às vezes nesse semestre que se passou, nada aconteceu na nossa vida, porque a gente não pediu. Mas ainda tem um próximo semestre. Ainda tem 6 meses ainda para acontecer. E eu creio que aquilo que a gente pedir, vai se realizar nessa noite. Em nome de Jesus. Agora, por que eu tenho que pedir? Porque a Bíblia fala, Jesus falou, né? Quem pede, recebe. Quando você vai num restaurante, você simplesmente entra no restaurante, senta, fica conversando e pronto? Esperando a comida vir? Não, você tem que chegar no restaurante, você senta, você pede o cardápio e você faz o seu pedido. E aí sim você vai conversando enquanto a comida está sendo preparada até ela vir até você. Por que a gente faz isso? Porque a gente entende que só recebe aquele que pede. A gente sabe que a gente tem que pedir para receber. Por que Zacarias estava lá no templo cumprindo com as suas obrigações e de repente apareceu um anjo para ele e falou assim, ó, a sua oração foi ouvida. E é o seguinte, você vai ter um filho. Você vai ter um filho, o nome desse filho vai ser João Batista. Por que o anjo fez aquilo? Porque ele pediu. Por causa do pedido. Às vezes a gente chega na casa de Deus e a gente fala assim, nossa, escuta isso, eu falo, eu queria que um anjo
aparecesse para mim e falasse: a sua oração foi ouvida. Mas deixa eu te falar, qual foi o momento que você orou? Qual foi o momento que você pediu para que aquilo acontecesse? Por que a filha de Jairo ela foi curada? Porque ele pediu. O apóstolo conta a história aqui, já contou uma história aqui, de uma auxiliar que chegou até a pastora e falou assim: pastora, a gente está precisando de algumas coisas aqui, a gente está precisando de bastante coisa aqui. Ela falou: então faz uma lista para mim, de tudo que está precisando. E elas saíram toda feliz, começaram a colocar, escrever tudo lá, tudo que precisava, voltaram até a pastora e falaram: pastora, está aqui, tudo que eu pedi. A pastora olhou, falou: é bastante coisa, né? Falou: é bastante coisa que está precisando. Pois é, vocês vão pegar essa lista, não tem essa lista que vocês fizeram? Sim, vocês vão pegar essa lista e vocês vão orar, vocês vão pedir a Deus, e tudo que vocês colocaram nessa lista, vocês vão pedir a Deus, e Deus vai fazer acontecer, Deus vai fazer aquilo chegar até vocês. E elas foram, escreveram, pegaram a lista, apresentaram diante de Deus, e todos os dias quando elas iam orar, elas apresentavam aquela lista, e a lista começou a ser riscada. A lista começou a ser riscada, e quando elas menos esperavam, elas já tinham tudo o que elas precisavam. Agora a gente pode fazer simplesmente o quê? Ouvir essa informação e falar: nossa, você vê como Deus foi com elas? Amém, glória a Deus, Deus abençoou a vida delas. Ou a gente pode fazer o quê? A nossa lista. Você pode fazer a sua lista. Você pode pegar um papel e escrever todos os seus pedidos a Deus, e todas as vezes que você for orar, você apresentar aqueles pedidos a Deus, e você vai ver que a lista vai ser riscada. Igual o pastor Carlos falou aqui na pregação de domingo, um irmão que chegou até o pastor e um outro que chegou com a mesma causa, parecida, né? Chegou com a causa parecida, e o pastor falou para aqueles irmãos assim: irmão, a gente vai orar 30 dias sobre esse caso aí, sobre esse pedido que você está fazendo aí. Amém? Amém. Os dois foram para suas casas. Depois de um tempo, aquele irmão chegou e falou: pastor, lembra que o senhor orou comigo? O senhor lembra que a gente orou e o senhor falou que Deus ia trazer resposta na minha vida? Pois é, pastor, eu orei 30 dias, os 30 dias que o senhor me pediu, e a resposta chegou até mim. Aí o outro chegou e falou assim: pastor, por que Deus abençoou aquele irmão e não abençoa a mim? Aí o pastor virou para ele e falou assim: você orou os 30 dias? Não orei. Pois é, o irmão lá orou os 30 dias. Então, sabe, a gente pode ouvir isso aqui, simplesmente só ouvir, ou a gente pode ouvir isso aqui e tomar uma atitude. Às vezes você pode até estar dizendo assim: mas e se eu pedir e não receber aquilo que eu estou pedindo? Aí é de duas uma. A primeira, pode ser porque você esteja pedindo com a motivação errada. Porque Tiago 4,3 diz: pedis e não receber, porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Eu não posso julgar o seu pedido, mas às vezes a pessoa chega diante de Deus e fala assim: eu quero um carro, ou eu quero uma casa, não sei, eu quero um carro. Às vezes você pode estar pedindo aquele carro porque você quer um conforto melhor para sua família, ou porque você gosta daquele carro, ou porque você tem um sonho de ter um carro assim, assado. Amém. Mas às vezes você pode estar pedindo também um carro, mas lá dentro do seu coração, Deus, Ele sabe que você está pedindo aquele carro porque você viu que o vizinho tem um carro melhor do que aquele que você tem. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você pede com a motivação errada, você pode pedir 30 dias, você pode pedir 3 meses, 3 anos, 30 anos, até o final da sua vida, mas aquilo não vai se cumprir, aquilo não vai acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer pedidos com a motivação errada, porque a gente não vai ser atendido. Ou numa segunda hipótese,
quando envolve a soberania de Deus. A Bíblia fala que Marta e Maria mandou avisar Jesus que Lázaro estava doente. Falou, tenta dar uma acelerada lá em Jesus para ele vir para cá, chama ele porque Lázaro está doente. Porque elas sabiam que Jesus amava Lázaro. Jesus não ia se recusar de ir lá e ajudar e trazer a cura para ele. Aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, a gente vai ter que voltar lá. Aí falou, Senhor, mas vocês vão voltar lá, o povo lá está querendo apedrejar, a gente vai ter que voltar, Lázaro está... Mas a Bíblia fala que no primeiro momento que elas chamaram Jesus, mandaram chamar Jesus, Jesus não foi. Jesus só foi aparecer depois de 4 dias, e quando ele chegou, Lázaro já estava morto, ele não estava mais doente. No primeiro momento ele estava doente, mas quando Jesus chegou, ele já estava morto. Jesus chegou quando ele estava morto simplesmente para mostrar que o milagre que ele tinha para fazer era algo maior. Ou seja, quando a gente pede e a gente não recebe, é porque Deus tem algo maior para entregar para as nossas vidas. Deus tem algo muito maior para entregar para nós. E é nesse momento, quando a gente pede e a gente não recebe, que Deus, a palavra de Deus nos diz que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, tem algo melhor por vir, tem algo melhor para acontecer. Então nessa noite, nós vamos pedir. Então você abra a sua boca, pode se colocar de pé nessa noite, pode se colocar de pé e diga assim, é para pedir, então eu vou pedir com força, é isso.